Olá, bem-vindo a mais esta live da Casa da Crítica. Esta é uma live que integra a série Contos Brasileiros, é a sessão 2 dessa série. Hoje a gente vai debruçar nossas atenções aí sobre o conto, magnífico conto, A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Eu pessoalmente refuto esse conto como um primor, uma das maiores obras-primas da literatura brasileira. Tá? E impressiona como num conto tão curto há um conteúdo tão vasto. O baú de conteúdos, o baú interpretativo deste conto é agigantado. Ocorre aqui plenamente o desafio dos contos, que é provocar um sequestro momentâneo no leitor. O bom conto nos sequestra, ele nos põe a atenção e nos projeta a todo um plexo imaginário gigante. E o Guimarães sabe fazer isso muito bem. Ele é o criador de um estilo literário, tem a notável riqueza da linguagem, que combina elementos arcaicos, sertanejos e etc. Então, evidentemente, nossa série não poderia não prestigiar esse conto tão rico e, ao mesmo tempo, tão ambíguo. Mas é uma ambiguidade que o enriquece, é uma ambiguidade própria da arte, a polissemia do conto. Tá? E por qualquer vereda de que a gente parta nessa obra do Guimarães, a gente chega a reflexões universais muito entrosadas e ricas. Vamos começar. Guimarães Rosa, ele inaugura uma escola inteira, que é o regionalismo universal. A escolha do Guimarães Rosa de trabalhar no sertão é porque no sertão tem tudo e lá o homem era muito inteligente. O homem precisava ler, porque ele precisava ler a natureza, ler as coisas, ler o movimento, o barulho do boi, ver a estrela, sentir, perceber e ler para viver. A inteligência é uma dimensão vital e no sertão a vida é muito mais sacra, justamente porque o encontro com a morte é muito mais próximo. A lembrança da mortalidade é ininterrupta. O homem precisa se manter ativo com a inteligência para viver, para sobreviver dia a dia, momento a momento. Então esse o grande gancho de colocar no sertão e a notável maestria dele de mostrar que o homem do sertão refletia sobre todas as questões universais. É do Guimarães, então, uma originalidade linguística absurdamente rica, neologismos, termos arcaicos, sertanejos, estrangeirismo, uma ordenação sintática diferenciada. A prosa dele é rítmica e é poética. Se você observar muito bem isso na primeira vez que eu li o Burrinho Pedrez, eu tinha percebido alguma questão, algum impacto, um impacto sensível muito sutil. Depois eu fui estudar que há uma proposição instigatória do próprio estilo do Guimarães em escrever isso. Tá? E aqui também não faltaria essa grande densidade dele, tá? Na Terceira Margem do Rio. Tá? Prosa rítmica e poética. Tá? Isso é muito importante. O discurso poético, ele é um discurso evocativo das tensões, do possível, do impossível, dos limites das possibilidades. Então, na poética, há essa tensão. É uma fantasia em absoluto ou em parte. E ficar trabalhando com essa brincadeira instigante. Mas qual é o mundo? De que mundo que a gente está tratando? Tá? Isso é um domínio poético propriamente dito do discurso poético, essa dimensão da inteligência poética. Tá? E o Rosa consegue fazer isso através da prosa e rítmica. Tá? Então vocês podem perceber em vários contos dele, e também no Terceira Margem do Rio, que há uma provocação instigativa por essa tão inteligente arrumação de palavras,
tá? Para que a gente mesmo se ponha numa dimensão, num contato com o rio, no sentido, há um rio, não há um rio, nós estamos envoltos, não estamos envoltos, em que a gente está envolto, tá? Essa é uma provocação que o leitor sensível já capta, tá? E em toda a obra do Rosa, e neste conto em particular, isso vai estar muito presente, esses antagonismos universais estão presentes, o próprio local e o universal. A partir de qualquer uma singularidade, você tem toda uma dimensão universal envolvida. Tá? O espaço e o tempo, sanidade e a loucura. Você poderia falar aqui o encontro entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, tá? O certo ou o errado, a nobreza, a vilania. Tá? Isso vai perspassar praticamente toda a obra do Rosa. Então é uma obra de maturidade. Tá? Exige e também instiga e fomenta uma grande maturidade ler o Rosa. Tá? Não é possível lê-lo com nenhuma ideia linear. Tá? E ao longo, este programa dos contos brasileiros é um programa feito com vistas perene. Seguramente nós vamos enfrentar mais coisas aqui do Rosa e que com certeza sempre é no mínimo uma grande vitamina. Vitamina para inteligência, vitamina para a vida, vitamina para exortação mesmo. Tá? Vamos começar então, em termos de expor a narrativa. O conto é narrado pelo filho, o filho de um homem que de repente, sem nenhuma explicação, dá uma grande guinada, manda fazer uma canoa e vai com essa canoa para o meio de um rio e fica lá anos, décadas, e fica lá. Nunca explicou para ninguém por que ele foi. A família era composta pelo narrador, um irmão, uma irmã e a mãe. E tudo o que sabemos é a partir da perspectiva exclusiva desse narrador. E inclusive isso já é uma das instigações, finas instigações, muitas vezes de confundir. O narrador é o narrador filho, ele está no papel do pai, ele é o rio, ele se confunde com o rio, etc. Porque o próprio nome, Terceira Margem do Rio, é um nome evocativo, é um nome extremamente evocativo, e ele já dá uma tônica na partida de toda a questão polissêmica que está envolvida. Tá? E dentro dessa toada polissêmica, então a partida já é assim, do estável enigmático. Então é um grande enigma que está envolvido. São vários enigmas possíveis que estão dentro do conto. Então, do estável ao enigmático. Nosso pai, começa-se bem assim, estava tudo estável. Tá? Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as pessoas sensatas, quando indaguei a informação. Guardem muito esse detalhe. Do que me lembro, olha a beleza do linguagem, do que me lembro, olha o aspecto absolutamente psicológico, afetivo, envolvido pela linguagem do Rosa. Tá? Ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste que os outros conhecidos nossos, só quieto. Deixa muito claro um contexto propõe um contexto em que era um homem estável, previsível, tá? Rotineiro, etc. Há uma passagem, inclusive, em que mostra que a mãe era uma presença muito forte, que a mãe tinha um princípio ali de ação, de ordenação familiar mesmo, de presença ativa junto. Tá? E, enfim, então, partimos do estável. Sem alegria nem cuidado, vamos destacar isso, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Não falou outras palavras, não pegou mátula e trouxa. Acho que é matula e trouxa. Tá? Matula é mecha, como se fosse uma mecha para acender um fogo. Tá? E não fez alguma recomendação. Então tudo estava estável e de repente um enigma vem. Peguem muito essa importância aqui
há um detalhe muito sutil, pelo que testemunharam diversas sensatas pessoas quando indaguei informação. Essas pessoas eram sensatas, estavam afirmando do caráter ordeiro desse homem, tá? Quando indaguei informação. Isso nos mostra que quando esse pai toma essa decisão insólita, inusitada, de mandar fazer uma canoa e ir lá para o meio do rio, o nosso narrador era um menino. Ele era um menino claramente ainda abaixo da adolescência, ou pré-adolescente ou mesmo criança. Tá? Isso vai ficando claro ao longo do conto, tanto que ele vai buscar, no esforço que esse narrador faz da compreensão do enigma do pai, né? Como que ele tem que depender de terceiros. Ele tem que depender porque ele não teve contato direto com o pai para saber por si. Então, a grande metáfora, terceira margem do rio. Essa margem é a transcendência, era alguém colocada à margem do mundo, era uma margem do pai ou do narrador. Quando o pai estava lá e ficou anos, décadas, tá, dentro do rio, no sentido, dentro da canoa dele, até a passagem, a canoa era feita para durar muitos anos. E ele estava fazendo uma passagem, uma resistência, uma travessia, quer dizer, era um ato de grandeza ou de insanidade. Tá? Ele se abandonou os outros, abandonou-se também dentro do rio, ou ele superou tudo e todos. Essa tônica entre o máximo de grandeza, tá, e o máximo de insensatez é uma tônica presente. Em várias outras obras do Rosa, essa é uma tensão muito grande. Eu, quando li o Grande Sertão Veredas pela primeira vez e comecei a verificar as interpretações, deparei e vi a grandeza, a sutileza em que o Rosa trabalha isso, em que os malvadões são os nobres e os nobres são os canalhas também. E então essa questão polissêmica é muito densa. Mas qual é? Então há uma metáfora aqui e há muitas linhas possíveis de interpretar. Em toda a obra do Rosa, o pé na transcendência, o pé no rumo natural nosso para o transcendente, para o divino, em que o metafísico é ordenante e que a grandeza é ceder a isso, é presente. Uma segunda linha possível de interpretação, não só neste conto, mas que permeia muitos contos do Rosa, respeita a denúncia da orfandade. O Rosa é um denuncista sutil, profundo, desse cruel problema da orfandade paterna. E em muitos contos, não temos pai. Essa é uma denúncia que o Rosa grita de maneira muito, muito elegante, contundente. Então assim, temos uma alimentação. O que é a terceira margem do rio? É aquela que não vê, então é porque o pai está indo para a terceira margem, deixou-nos, mas não pode ser a minha. Nós vamos verificar um conflito que o próprio narrador passou a ter, de ele mesmo se deparar, mas qual a minha margem? Ele não diz isso, mas fica claro que ele fala, mas eu vou para o além, eu não vou. E o que é isso? Doideira ou nobreza? Tem uma passagem importante, quando o pai se foi, existia um movimento se o filho iria ou não, mas naquele momento o pai não foi, solícito a que o garoto o seguisse. Tá? Mas ficou uma situação do menino inseparável, indestacável do conjunto da família. O menino tem um impulso, mas eu vou, eu não vou, o que é isso? Me leva, e alguma coisa assim. Tá? Então essa é uma pedra importante aí para abrir uma trilha também de considerações. Né? E acontecesse o que acontecesse, o homem ficava no rio. Tá? Teve um momento que logo quando ele foi, a esposa ficou nervosa,
pediu apoio de padre, pediu apoio da polícia, pediu apoio de pessoas, arrumaram uma lancha para intersectar o homem. Quando essa lancha ia lá, ele pegava a canoa e se escondia dentro de não sei se um pântano, alguma coisa assim que tinha lá, um igarapé, e que ninguém conseguia falar. Aí tomaram uma decisão. A família decidiu o seguinte: ele não falava com as pessoas, não é só que ele ficava lá, ele era indiferente, fluía. Essa própria questão do fluxo do rio, tá? E ele ficar indiferente ao fluxo, isso instiga muito, isso é um mistério, isso é um enigma muito grande. O que isso representa? De novo, a gente vai voltar para extremos. É um extremo de grandeza, é um extremo de insanidade. E aí tínhamos decidido uma coisa, que então vai acabar a comida. Ele não pode ter comida nessa canoa suficiente para ficar lá para sempre, tá? Então, quando acabar a comida, ele vem ou ele vai. Ele vem ou ele vai. Mas acaba aquela situação de um homem no rio. A casa deles era perto do rio. E, enfim, só que o narrador, resolveu roubar a comida da família e deixava a comida para o pai num buraco nas pedras na margem. Era lá, até detalha bem que era um buraco protegido para que animais não pegassem, então. E o pai ia lá e pegava essa comida, mas sempre pegava pouco. Então, se o filho deixasse muito, deixava pouco. E aí tem uma passagem que era um roubo escondido, mas que ficou claro que a mãe sabia que a comida era roubada, e para alimentar o pai lá. Inclusive, ela facilitava as sobras, facilitava que tivesse a viabilidade do menino roubar essa comida, furtá-la no caso, e desde que ficasse que ela não está sabendo. Mas passou ano, passou mais ano, o menino cresceu, a vida andou e ele estava lá indiferente. Dia e noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno e nas friagens terríveis no meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do seir do viver. Seir não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão, nem capim. Indiferença. Passaram-se décadas. Obviamente, o que aconteceu para aquela família foi a pergunta. Não queria saber de nós, não tinha afeto. Esse é um momento em que o nosso personagem narrador, tá? Ele se confunde a voz dele com a voz da família como um todo. Ele não tinha mais afeto por nós? Era a pergunta. Tem uma passagem muito importante em que a irmã do narrador se casou, teve uma criança e foram todos à margem do rio. O marido dela, ela foi vestida com o vestido do casamento, mas era um desgosto naquela família a situação do pai. Eles nem fizeram festa de casamento, mas quiseram, depois do casamento, ir à família reunida na beira do rio, tá? Levantaram a criança para que o pai visse tudo e o pai ficou indiferente. Ele nem apareceu no meio do rio, tá? O que levou as pessoas ao mais profundo desgosto. E essa tônica, então ele não tinha afeto. Mas o que é isso? Só que fica evidente que era uma família que tinha uma unidade afetiva, tá? E a família tentou, nos seus meios, resolver aquela situação inusitada ou insólita. E aí tem inclusive essa passagem: doido não se diz. Olha a questão, na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos. Olha o problemão que foi para aquilo. Tá? Realmente, uma coisa inusitada. O que se passava com isso? Como interpretar, como dar cabo
dessa situação tão grave. Se o nome do conto não fosse A Terceira Margem do Rio, muito do conto, muito do que se pensa, se especula, não poderia ir para esse lado. É o terceira margem que o que instiga essa situação. Não tivesse a palavra terceira margem, a solução pela mera doideira estava muito evidente. Mas é o terceira margem que mostra que isso é um problema, mas eu não posso também afirmar o doido. Tá? Mas, enfim, como dar cabo daquilo ali? Tá? Como interpretar aquela questão toda? E aí tem a passagem assim, estamos tudo dentro do narrador, tá? O filho, tá? Criança, e as margens dos familiares, os familiares ficaram à margem da vida do pai, mas eles fizeram as suas travessias ao seu modo. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar e pressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez residir com a minha irmã. Ela estava envelhecida. A vida andou. O homem ficou no meio do rio indiferente, mas as pessoas se diferenciaram. Mas há aqui grande questão. O narrador falando, eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. O narrador ficou, ele ficou, é na margem, todos atravessaram. Terá inclusive o pai já atravessado? É o pai que está na margem ou é o narrador? Foi todo mundo. Olha essa questão importante. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Num certo sentido, eu estava casado com o pai, casado com um enigma, casado com um problema que demandava uma decisão ou uma ação. Não só o espanto parasitário que aconteceu. E aí vai fazendo sentido todo um lançamento logo no início do conto, aquela fase em que o menino acena ali com o pai. E o pai acena que não, e ele fala, mas fiquei com medo da mãe, mas eu vou, enfim. Ficou esse menino, é o que ficou mais impactado com a questão do pai. O irmão, a irmã, a mãe, depois de angústias A, B, C, desgostos, não fizeram festa de casamento, não isso, não aquilo e etc. Mas, ao seu modo, encaminharam, menos o mais novo. Tá? Era um peso de orfandade, e aqui volta numa questão séria, de que é muito profundo no Rosa, essa denúncia dele da orfandade. Lá no Grande Sertão Veredas, ele já instiga esse problema, em que os bons que são malvadões, os malvadões que são nobres, ao seu modo, cada um está dando vazão a um problema da orfandade. Olha o nosso narrador falando. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Pesado, a escrita dele é pesada, é lamuriosa, é densa. Se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, o rio pondo perpétuo. O rio, essa coisa que envolve, que é fluida, que não tem uma forma clara, tá? Ele deixa tudo diluído, mas o que é efetivamente? Mas ele não acaba, não tem fim. O rio sempre vai passar, tá? Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Então a vida dele foi uma vida cambaleante. O pai, mas quem é? Mas ele tem afeto por mim? Não tem? Ele está me provocando? Eu queria ir, mas eu não fui. Mas importante, todos foram, menos o menino.
menos o menino, que ao que tudo indica era o caçula, tá? E que inclusive teve esse problema. E por isso, quando ele vai falar dados do pai, você vai, fui buscar de pessoa, fui buscar de outra pessoa. Uma outra característica importante, que é própria do órfão, é o órfão ir buscar a informação do pai com terceiros. E aí ele tem uma passagem no conto em que ele vai buscar informação, ele tem um insight. Eu vou ver se o homem que fez a canoa consegue me saber por que meu pai quis fazer a canoa. E aí ele vai lá perguntar para o homem, mas o homem já tinha morrido. Então assim, ele vai trabalhando esse problema. O que era a questão do pai? O rio é deserto, sertanejo eremita, a terceira margem é o céu. É uma das instigações, a terceira margem é o céu. Ele já transcendeu. Ele já está no céu, no sentido, numa passagem para o céu, tá? E apesar dessa perspectiva, ele não conseguiu prosseguir a vida. É isso mesmo. O rio é deserto, nossa, sou culpado do que nem sei. Que pesado isso, muito pesado. Sim, é pesadíssimo. Pesadíssimo, tá? É muito pesado. O medo da paternidade barra transcendência, tá? Então aqui as grandes dimensões estão novamente num formato quase de caleidoscópio, tá? Pai, paternidade no sentido é uma dimensão da transcendência, tá? E o medo do pai, ele tinha culpa, mas ele tinha culpa, a reverência e como é tudo uma dimensão, era apenas um problema de uma disfunção afetiva, mas que isso emergiu um enigma transcendente. Então eu tenho essa coisa inusitada do pai, todo o transcendente é sublime, mas eu sinto culpa de onde, enfim, é muito complicado. Olha como é que ele vai mencionar. Um momento ele resolveu ter uma atitude perante tudo isso e decidiu fazer o seguinte: eu vou lá, vou gritar na margem do rio e vou chamar o meu pai aqui para eu assumir o lugar dele. Olha que passagem simbólica, olha quanta densidade tem nessa passagem, tá? E ele faz isso, ele resolve tentar dar um basta na angústia e vai lá: pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, tanto que seja ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa, tá? E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Olha isso, ele tomou a atitude salvífica do pai de assumir o lugar dele. Tá evidente, ele está gritando que ele queria um pai. Ele nesse momento inclusive está tentando ser o pai de si, através desse jogo de liberta esse pai que eu não sei se é meu, se não é, se ele já foi, você está entendendo? E meu coração bateu no compasso do mais certo. Mas olha a pancada que vem do pai. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado. E eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O pai ficou indiferente até o momento que o filho falou: eu fico no seu lugar. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos. Olha aqui a questão. E eu não podia, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. Olha como é que é um elemento, tá? Aí de caos. Ele toma uma decisão de assumir o lugar do pai. A única coisa que daria um sentido, ele vai nisso, o pai aceitou e veio, e ele não teve coragem de ir adiante. E aí vem, era um medo da paternidade do pai homem, era um medo de toda essa carga, essa aura de transcendência que estava por em volta. O fato é que ele não conseguia ficar em mim.
entrou no pior situação, que é a erraticidade plena, tá? Mostrando toda essa construção de uma erraticidade nesse sentido, tá? Aqui eu tirei esta passagem de comentadores. Por ser criança, o personagem narrador é impedido de partir com o pai, que é quando o pai sai e que ele queria ir, mas ficou, não vai, não foi. Não amadurecendo o suficiente para ocupar o lugar dele no futuro. Aí o narrador ficou parado, ele não cresceu, tá? Ele não cresceu. E eu tirei desses comentadores, Elis Ferreira Santos e o Antônio Evangelista de Souza, tá? Que comentaram muito aqui pelo viés da orfandade. Então ele ficou estacionado, ele ficou explicando o afeto entre um meio de problema de afeto, um meio de transcendência, um pouco de medo, mas sempre foi o problema central dele, o pai, tá? E na hora que ele foi chamado a ser pai pelo próprio pai, ele não aguentou, tá? Porque rigorosamente ele não teve pai, ele não amadureceu. O pai não foi pai no sentido do afeto, não gerou uma dimensão produtiva ali da vida, mas a mãe era muito produtiva. Mas enfim, terá o pai crescido na transcendência ou não? E o filho se achava culpado disso, inclusive, tá? Vida no lusco-fusco. Aí no fechamento, depois desse pânico dele, em que ele oferta assumir o papel do pai, tem a chance, mas ele não aguenta, aí ele cai numa situação terrível, que é um lusco-fusco, de uma perdição. Terá ele perdido a vida, ele, o nosso narrador, a vida aqui, afetiva, a nossa, e também terá perdido o caminho da transcendência, querendo o pior dos mundos, até com uma questão infernal. Estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento. Sou o que não foi e o que vai ficar calado. Sou o que não fui e o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Perdeu tudo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada. Olha como é que ele já fala desqualificadoramente. Nessa água que não para de longas beiras. Rio abaixo, rio afora, rio adentro. O rio. Ele se dilui. Ele se perde. Tem vários interpretadores que falam com o rio abaixo como eu afogo, tá? O rio afora, o rio adentro, mas ele não sobe, não tem a transcendência. De maneira que se o pai tiver fracassado como um homem produtivo, mas tivesse iluminado, é uma questão diferente do filho, que o filho terá fracassado, porque não produziu a vida e também se entregou na hora em que teve a possibilidade, pelo menos naquele simbolismo. Então eu vou para a transcendência, mas eu tive medo. E aí volta toda uma grande questão que está em outras obras do Rosa, o problema da covardia ligado dentro de uma dimensão da orfandade paterna. Tá? Então é muito pesado, é muito enigmático, é muito denso. Existem várias outras interpretações desse conto, tá? Em várias linhas e, enfim, é um conto, eu vou repetir aqui, já não é a primeira repetição, absolutamente polissêmico, tá? Eu dou muita atenção ao tema da orfandade, e até porque eu quero oportunamente trabalhar o tema da orfandade na Casa da Crítica, a partir de muitos materiais do Guimarães Rosa, tá? Então eu dou muita atenção a esse tema, tá? Então, enfim, é uma leitura espetacular isso, é uma história pesada, triste, misteriosa, é um enigma, há vários enigmas possíveis aí, tá? Ainda ao longo dos anos, é um conto novo, de 1962, tá? Então, assim, ainda tem muito trabalho de investigação mesmo, semântica, dentro dessa obra, tá? Ana Paula levanta uma questão aqui em que ela diz: percebo que a falta trouxe uma carga de menos-valia irreparável ao narrador. A covardia decorre muitas vezes
de dois sentidos terríveis que estão aqui, tá? É um sentido de impotência e um sentido de insignificância. E a falta do pai muitas vezes provoca isso. Essa é uma dimensão que o Rosa trabalha isso. Não é raro, um dos piores horrores que pode acontecer, o órfão sofre muito, tá? Mas uma das piores sofrimentos que o órfão pode ter é se ele se sentir culpado porque é órfão. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é absolutamente terrível, tá? Isso pode ocorrer, tá? Enquanto existir timidez, alguma coisa assim, vai lá. Mas cair na pior vala, que se sentir culpado pela condição de órfão. Isso é terrível, tá? Fazer de si é um ponto bem dramático de visceral. É muito dramático, é muito visceral esse ponto, e é muito enigmático. E no limite, tem uma outra dimensão da orfandade, muito séria, tá? Que é o seguinte: o órfão pergunta como é que Deus, como é que o divino deixou que eu seja órfão. O problema é meu, não é meu. O peso de um drama, de uma realização não natural, tão chocante, tá? Dá um eco no questionamento do sobrenatural, tá? E uma questão séria aqui, não é o órfão que o pai morreu, o pai morreu. Então, mas ele foi para lá, ninguém entendeu. E aí você provoca uma instigação deles, o menino ia junto, depois não foi. E essa passagem ele ia junto, mas ele não foi. Ele ficava roubando a comida, ele alimentava o pai, ele estava sendo o pai do pai dele, na medida que ele roubava a comida lá, tudo etc. Até que uma hora que agora você é o pai de vez, assim, eu vou assumir o papel, mas daí eu não aguentei também. Tá? Olha o tamanho do nome, mas o que o homem fazia lá? E aí entra o problema do modelo do pai. Então o certo era estar lá no rio, por uma criança, ele estava infantilizado ainda nessa dimensão, o certo era estar lá no rio. Então isso era o papel do homem, o pai é o modelo nesse sentido. O certo era estar lá no rio, então eu vou lá e vou ser pai, como meu pai. Então, mas daí eu também não aguentei fazer. Então olha o tamanho da fratura dos estilhaços psíquicos que ficou o narrador. Tá? Mas volta, o que é a terceira margem? Esse rio estava em qual espaço e em qual tempo? Tá? E a margem é de quem? Era do filho? Aquilo foi a margem dele? Tá? Da família? Então, enfim, realmente muita investigação, é muito profundo. Isso é o Guimarães Rosa, gente. Isso é o Guimarães Rosa, tá? Essa nobreza dele. Burrinho Pedreiro, quando você aborda mais ou menos essa estrutura, a partir do movimento, como é que o burro atravessa o rio, como é que ele não atravessa o rio, como é que ele bebe água, como é que ele compete com o cavalo e com os outros animais e tal, e tira esse estoque de afetos e de interpenetração disso na discussão do transcendente que conduz, não conduz, isso, etc. Priscila formula aqui uma questão. Nossa, sim, parece a culpa que a vítima sente por ser abusada. Quando há uma violação do natural tão gritante, a pessoa não consegue. Se ela não consegue entender, não consegue sublimar, ela não tem aparato para dar conta disso daqui, ela vai buscar uma explicação necessariamente sobrenatural. Ah, então no sobrenatural eu sou culpado, eu sou punido, eu que fiz, eu que não sei. Por quê? Ela está buscando uma explicação. O que não se explica é terrível. Aí, sempre, a pior lesão, de longe, a maior das lesões é o abandono. Tá? É pior que a humilhação, pior que a violência, pior que a injustiça. O abandono concentra tudo isso, porque ele deixa o enigma. E o enigma, aí você vai buscar uma transcendência e pode cair numa compreensão de transcendência tosca e que você não dá cabo do assunto. E você percebe a família criou uma situação de respeito ao pai, ó, doido não se fala. Isso não é sem motivo, não se deixa um autor desse tamanho, não há uma palavra usada num conto que seja sem sentido. Tudo tem um sentido. Quando ele coloca lá aquela frase, doido não se falava,
Então o menino não teve sequer a explicação, é doido. Porque... Ah não, mas teu pai é doido. Explicou. Mas se você não explica, então é doido, é herói, não é? Enfim, então olha o tamanho dessa situação aí, tá? O Roberto traz aqui um comentário. Orfandade dá pano para manga. Esse projeto é muito grande, tanto quanto grave. É o mais grave da sociedade brasileira. Sim, exatamente. Eu defendo essa tese. E o Guimarães Rosa também. Tá. Na realidade, o Guimarães Rosa... E quando eu deparei, a primeira vez que eu li Guimarães Rosa, eu não entendi as profundidades das coisas, tá? E depois, quando eu fui maturando, e a primeira vez que eu li o Grande Sertão Veredas com essa dimensão, em que está em um conflito de órfãos ali, tá? E que estava tudo sendo movido no plano dos afetos, por aí era a resposta que se tinha, por isso eu fiquei chocado. E isso veio ao encontro de vários estudos que eu faço sobre o problema da orfandade. São problemas absolutamente interconectados. Analfabetismo funcional, medo de liberdade e orfandade. Analfabetismo funcional, por exemplo, é um efeito cuja causa é um medo de liberdade. E muitas das vezes o medo de liberdade, por sua vez, tem como causa esses sentimentos de impotência e os sentimentos de insignificância, que todas as pessoas podem ser cometidas dele, mas o órfão tem mais chance. Porque o problema dessas características da insignificância e da impotência está diretamente ligado à não superação dos vínculos primários de dependência. O pai é razoável que se dependa do pai. E o jeito de deixar na individuação essa dependência do pai é vivendo a filiação. E se isso é desajustado, você tem todo esse problema em que, enfim, isso é realmente um problema brasileiro. Tá? É o maior problema brasileiro. Recentemente eu ajudei uma pessoa que palestrou sobre um tema correlato a esse. Eu tenho uma base de dados, há muitos anos eu levanto isso. Você tem estados, vou dizer, o Maranhão, em que 40% da população não tem o nome do pai. Não tem o nome do pai. É um grau de orfandade mais absurdo que tem. Orfandade são vários níveis, tá? Não é que só o pai morreu, não é só o pai abandonou, mas enfim, é não receber a função paterna. Tá? A profundidade do ser algo inimaginável. Sim, sim. Lembrando uma coisa, gente, por que todos os assuntos casam? Aqui a profundidade do ser algo inimaginável. Sim, porque tem o afeto e a metafísica. A liberdade é uma dimensão metafísica, que tem que ser decorrente de uma elaboração física. Essa elaboração física material pode nos levar ao bom sentido metafísico, que é a liberdade. O menino não ficou livre, todos estavam. A seu modo foram impactados, mas o menino perdeu a liberdade. Priscila chama: a ausência desse relacionamento primário afeta o nosso senso de identidade? Absolutamente. Afeta o senso de identidade ao ponto em que a pessoa vai buscar identidades. É razoável que as pessoas tenham identidades. Em algum momento ela incorpora essas identidades e sintetiza no nome que se dá personalidade. Quando a pessoa tem esse problema não identitário, afetivo, lá primário, ela vai ficar mais tempo estacionada na dimensão de identidades escolhidas, projetadas, tá? E isso impede a assimilação disto para constituir a personalidade, tá? Que seria a expressão da pessoa livre. Obrigado por assistir esta live, tá? Uma vez por mês, a Casa da Crítica vai estar promovendo a série Contos Brasileiros, tá? No mês que vem, o conto que nós vamos analisar é o Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Muito obrigado.